Olá, estou aqui de novo para conversar mais um pouco sobre o assunto de Deuteronômio 7, né? Que fala sobre como Deus instruiu os israelitas a destruir os povos, né? Que iriam, de alguma forma, atrapalhá-los de conquistar a Terra Prometida, tá? Então, se eu não me engano, esse é o terceiro, né, estudo, e a gente vai falar sobre os cananeus, né? Eu diria que esse povo seria a origem do mal, porque foi dele que todos os outros que estão inseridos em Deuteronômio 1, acho que eu vou até ler, né? É melhor, porque quem não vai assistir ou não se sentir atraído em assistir os outros, não vai ficar muito perdido. Então, em Deuteronômio 7, no versículo 1, Deus diz assim para os israelitas: quando Yahvé, seu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito numerosas e mais poderosas que tu. Os hititas, aí ele elenca, né? Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, que é o que a gente vai falar hoje, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. Nesse primeiro versículo, se vocês atentarem, Deus diz que ele próprio os expulsaria. Mas nos outros versículos, se vocês tiverem interesse de ver, Deus vai orientá-los como eles deveriam agir com esse povo, né? Não fazendo aliança, destruindo eles quando houvesse essa possibilidade e não ficando com nada que fosse deles, que seriam os despojos de guerra. Então, tudo que está inserido em Deuteronômio 7, no capítulo inteiro, são as determinadas, né, leis de conquista. Como Deus orienta o povo, os israelitas, como eles deveriam agir diante da conquista da Terra Prometida, tá? Então, né, como eu falei nos outros vídeos, muito importante a gente saber disso, porque hoje nós somos os israelitas que estamos passando nessa terra. Eles passaram no deserto, né, fazendo uma analogia, eles em busca de Canaã e nós em busca da salvação eterna, da Nova Jerusalém. Então, como eu disse no outro vídeo, o Novo Testamento está cheio de citações e de comparações do Velho Testamento, dessa travessia dos israelitas conosco, né, com nós cristãos que buscamos a salvação eterna. É bom a gente ver o outro e os erros do outro, que eles cometeram muitos erros, sim, para que a gente erre menos ou não erre, né? Que é algo um pouco difícil, porque nós somos seres humanos, mas que a gente erre menos, né? Então, vamos lá. Para fazer o estudo dos cananeus, eu me orientei em 4 pontos principais, né? Eu vou colocar o link aqui da pauta que eu usei com a minha família para estudar esse povo, mas e também a fonte, né? Na pauta vem a fonte de onde eu busquei orientações, pesquisas para estudar um pouco sobre esses povos. Então eu me orientei entre 4 pontos principais, né? A origem dos cananeus, né? Os cananeus, eles têm a origem pelo nome do seu patriarca, que é Canaã. Quem foi Canaã? Canaã foi neto de Noé, filho de Cão. Aí, se a gente olhar um pouco da história de Canaã, a gente vai ver um pouco por que eles se tornaram os inimigos mor do povo de Deus, né? Cão, que era um dos filhos de Noé, após eles terem saído da arca, enfim, ele, numa
situação, né, ele viu o pai dele, que havia se embriagado de vinho e que estava nu. E diante de ver essa situação, ao invés dele, enfim, tomar uma atitude que a gente acha que seria mais conveniente, diante do posicionamento que Deus quer de nós. Às vezes a gente tem uma ideia do que fazer, mas muitas vezes a gente tem que se perguntar, será que é o posicionamento que Deus quer que a gente tome? E Cão não teve esse pensamento. Ele saiu da tenda e foi conversar com os irmãos, foi falar, foi fofocar, foi fuxicar do que havia acontecido. Algumas linhas de pensamento dizem que não foi só o ver o pai dele nu, houve também uma intimidade, se aproveitando da embriaguez do pai, né? Como é algo que tem uma linha que pensa de um jeito, tem outra linha que pensa de outro, eu vou dizer só que ele viu o pai dele nu, saiu e foi fuxicar, escandalizar essa situação para os irmãos. O pai dele soube e amaldiçoou, não ele. Ele amaldiçoou o filho dele, Canaã, né? Então aí você vai falar, mas por que ele amaldiçoou o neto e não o filho? Porque foi o filho que viu. Só que ele já via no filho, né? Porque existe, a gente sabe que existe uma hereditariedade, né? Uma maldição hereditária. Então ele já via no filho Canaã uma maldição, né? A gente não quer dizer isso, mas assim, às vezes o inimigo ele toma mesmo algumas crianças. Infelizmente isso acontece, né? E ele amaldiçoou Canaã. E outras linhas de pensamento dizem que foi porque ele sofreu com o filho. Ele passou desgosto com Cão. Então ele queria que Cão provasse desse gosto amargo do desgosto de um filho. Então por isso que ele amaldiçoa Canaã e não amaldiçoa Cão. E a linhagem de Canaã é essa, é dos cananeus, é dos hititas. Por isso que eu estou dizendo que os cananeus é como se fosse a Anabelle, a origem do mal, né? Como se fosse, eles são os brasileiros, e aí os hititas são os paulistas, os girgazeus que a gente já viu os cariocas, entendeu? Então, assim, eles são a origem, né? Como se fosse a origem. Mas todos eles descendem, todos esses 7 povos descendem de Canaã, que foi o filho de Noé que teve toda essa situação. Então, olhando por essa situação de Canaã e vendo qual seria a característica deste demônio hoje, o demônio do cananeu, a gente poderia dizer que é fuxico, escândalo. Quantos escândalos a gente não vê aí no povo de Deus? Eu me coloquei muito nesse lugar. Será que esse espírito tem agido em mim, Daniela? E veja, tem, sabe por quê? Eu tenho visto muitos escândalos envolvendo o povo de Deus, né? E qual seria a minha atitude? Eu estou tomando uma atitude de Canaã, porque eu estou repassando isso. O que, na verdade, não deveria acontecer. Qual é o meu posicionamento como cristã? Era orar. Se aquele servo escandalizou o nome de Jesus e pecou, a minha função como serva de Deus é orar e não repassar o fuxico, né? Não escandalizar. Então, eu me enquadrei perfeitamente aqui nesse espírito. Esse espírito tem agido com uma tendência em mim, sim. Tá? Então, nessa história em específico, a gente poderia dizer que a característica deste povo e hoje desse demônio seria essa, né? O fuxico, o escândalo, enfim. Outro ponto que fez com que eu estudasse, né, a característica dos cananeus é o significado. A palavra Canaã
quer dizer mercador, negociante. É aquele que usa de estratégia, inteligência e perspicácia. Muito dificilmente uma pessoa mercadora, comerciante, ela vai usar o, a alma, o sentimento, a emoção. É mais a razão. Então, é um espírito voltado para a razão. Se a gente for ver do aspecto do significado do nome, que a gente já viu nos outros vídeos, que tem sim uma carga, tá? O nome traz uma carga, sim. E desapego ao produto. Então, muitas vezes, dentro das igrejas, esse espírito do cananeu, ele age em pessoas que passam verdades, né? Aquelas pessoas que pregam rosas, por exemplo, porque eles estão negociando ali volume de pessoas, eles não estão interessados muitas vezes, não, eu preciso, Deus me posicionou aqui para que eu fale coisas que esse povo precisa mudar. Não, mas eles vão sair da igreja, eu estou preocupado com quantidade, então eu não vou falar. É um espírito do cananeu que está agindo nessa pessoa. Estou dando um exemplo, tá? São pessoas que estão mais interessadas em usar a razão, né? Diante do posicionamento cristão que a gente tem que ter. Outro ponto que me fez estudar esse povo foi a religião. Eles eram... O que acontece? Quando Canaã... Vou voltar, tá? Na história. Quando Canaã recebeu essa maldição do avô dele, de Noé, ele ficou muito irado. E a ira dele se voltou contra o Deus de Noé. Então ele ficou muito irado com Deus. Ele quis fazer um povo que se contrapusesse contra o povo de Deus. Entendeu? Então, eu nem vou questionar se estava certo, se não estava, porque Deus não está aqui para ele receber da gente a crítica. Deus não é para ser criticado. Deus ele vai tomar um posicionamento e ele é Deus. E Noé e Canaã não entendeu isso, né? Ele se voltou contra Deus diante da postura, né, que o avô dele teve e que Deus agiu, porque ele foi um povo amaldiçoado, sim, né? Então, o que acontece? Diante disso, ele vai criar o quê? Ele vai criar divindades para confrontar o Senhor com S maiúsculo. Então, ele vai se apegar e idolatrar Baal, que é chamado Rei dos Céus. Rei dos Céus é o nosso Deus. Mas Canaã, por ira, por vingança, por não aceitar os desígnios de Deus nem do avô, que seria o patriarca da família, vai inventar um Deus, idolatrar um Deus que fosse confrontar mesmo o Senhor daquela família dele. O outro Deus é Moloque. Vocês vão ver na pauta, mas eu vou falar um pouco. Moloque é o Deus da crueldade, do sadismo. Há pouco tempo atrás, uns 40, um pouco mais, os arqueólogos encontraram uma cidade cananeia. E eles, num dos templos, né, que eram todo murado, eles encontraram vasos em que dentro desses vasos tinha ossos de criança. Uma família cananeia, ela tinha que sacrificar um bebê e assentar na parede aquela criança para que toda a família fosse abençoada. Moloque é um deus da crueldade, que fala um pouco sobre ele, um pouco da característica desse espírito, altamente cruel.
Mamon é o deus da riqueza, né? É um povo que busca isso mesmo. Tanto é que é um povo que ele conquistou a terra prometida antes dos israelitas. Eles já estavam lá. É um povo, como eu disse, mercador, perspicaz, de competição, porque ele quis competir com o Deus de Noé, né? Ele quis isso. Então, olhando um pouco sobre a religião dos cananeus, a gente entende um pouco como que esse espírito age hoje em nós, né? E a gente, né, buscando a orientação de Deuteronômio 7, a gente precisa mesmo fugir dessa tendência, porque isso vai trazer uma maldição tanto para a nossa vida quanto para o almejo, né? Não sei se existe essa palavra, mas da nossa conquista da salvação eterna. Vai trazer tropeço. Bom, outra história que eu vou contar, que tem um pouco a ver com o espírito dos cananeus, é a história de Débora e Baraque, né? Uma história que houve no Velho Testamento um confronto com os cananeus, né? Então, essa história, eu vou colocar aqui na legenda, mas ela está em Juízes 4. O povo os israelitas, a gente sabe que eles erraram muito. Eles tiveram altos e baixos dentro da história deles, né? Por isso que eu estou dizendo que se a gente não quiser errar tanto, basta que a gente olhe a história deles, né? Bom, então tá aqui em Juízes 4, a história de Débora e de Baraque, tá? Então, a história de Débora e Baraque é a seguinte, vou contextualizar, vou dizer qual é o momento que Débora e Baraque estavam passando. O povo, como eu disse, estava nos altos e baixos, então eles criam em Deus, obedeciam a palavra de Deus, de repente davam uma tropeçada, escorregavam, tanto davam por conta de não seguirem a orientação de não se contaminar com esses povos. Uma das explicações dos tropeços deles é essa, não obedecer o que foi orientado por Deus. Então, Deus, ele vai, como Moisés havia morrido, né? E naquela época, Moisés, ele servia de juiz para aquele povo, como se fosse o juiz mesmo, né? Aqui na nossa contemporaneidade. Então, a gente tem um problema com o vizinho, a gente tem um problema com, enfim, um colega de trabalho, a gente vai lá no juiz, o juiz julga a nossa causa, né? Para não ficar aquela, vamos duelar, né? Para não ficar essa situação. Então, naquela época, era Moisés que fazia essa intermediação, né? Quando Moisés faleceu, houveram outros juízes, né? Que foi levantado dentro dos israelitas para mediar esses conflitos que existiam. Então, vários existiram. O último que eu vou contar agora foi Eude, acho que é Eude. Eude foi um juiz que fazia essa mediação e faleceu. E eles estavam passando uma situação muito difícil, né? Eles estavam sendo oprimidos pelo rei. Eu escrevi aqui, gente, porque eu para lembrar nome, às vezes eu lembro da história e não lembro do nome. O rei Jabim. O rei Jabim, que era um rei cananeu, estava oprimindo politicamente, socialmente o povo de Deus. E Deus levantou Débora, né, que era uma mulher, para que ela tomasse o lugar de Eude. Então, ela se tornou juíza. Uma coisa interessante desse personagem, Débora, é que quando ela é descrita em Juízes, eu estou lendo Juízes 4, ela é descrita da seguinte forma: nesta época, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Então, a gente vê que antes dela ser
mulher de Lapidote, ela era uma profetisa, né? Então, veja, quantos conflitos dentro de casa Débora não tinha, né? Eu, como mulher, como viúva, mãe de 2 filhos, tenho, né? A gente, às vezes, tem que ir no mercado, não dá o tempo, parece que o dia tem poucas horas, é diferente para a gente do que para as outras pessoas. Preocupação com os filhos, se nasce uma espinha, você já acha, enfim, que é alguma coisa grave, pelo amor que a gente tem por eles. Então, todas as lutas que uma mulher tem, Débora também tinha. Mas antes dessas lutas, ela era uma profetisa. Então, como é importante a gente colocar antes da nossa vulnerabilidade humana o nosso chamado, né? Mais uma vez eu vou falar aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Vou colocar aí o versículo para vocês, porque esse é um versículo que tem me acompanhado muito. Então, Débora era essa mulher. E ela julgava onde? Ela julgava numa palmeira, né? Ela não tinha um gabinete, ela tinha uma palmeira. Olha a simplicidade dela. E ela sentava debaixo daquela palmeira e recebia as pessoas que estavam com aqueles conflitos e julgava, né? Julgava não só a parte, como que eu vou dizer, humana, mas a parte religiosa. Ela era uma profetisa também, né? Então, quanto que ela não buscava para que ela julgasse com equilíbrio, com sensatez, né? Vendo buscando uma orientação de Deus a esse respeito, né? E Débora fazia isso, ela julgava o povo debaixo dessa palmeira. E ela vendo a opressão que o rei Jabim, os cananeus, exercia para com os israelitas, ela chamou o primeiro comandante dos israelitas, que era Baraque. Ela chamou esse comandante, ela não era comandante, ela não tinha nada a ver com guerra, né? E aí ela chama ele e fala assim, olha, a gente vai mudar essa história. O povo está oprimido. E faziam 20 anos que o povo era oprimido pelos cananeus. E ela fala, não, a gente vai mudar essa história. Deus me deu uma estratégia. E aí, com certeza, você vai achar o quê? Nossa, a estratégia de Débora era armas, porque o que acontece? Os cananeus eram prósperos. Então, eles tinham 900 cavalos. Deixa eu pegar aqui. Mas eu vou pôr aqui o versículo, tá? Mas eles tinham 900 cavalos e 900 carros de ferro e muitos cavalos poderosos, o que naquela época era um armamento bélico importante, né? Que poderia amedrontar os israelitas. Os israelitas tinham o quê? Pau, uma faca, lança, enfim, flecha, sei lá. Eram esses armamentos que os israelitas tinham naquela época. Eles passaram a se armar mais na época de Davi. Na época de Davi houve um boom no exército israelita, mas naquela época eles não tinham, eles eram arcaicos nos armamentos bélicos. E ela dá uma estratégia para Baraque. Ela chama Baraque e fala assim, olha, a gente vai pegar tantos homens, né, tantos homens, e vamos marchar contra os cananeus. Quando o Jabim e o Sísera, que era o comandante do exército cananeu, né, quando ele sabe disso, ele vai confrontar ele e fala, vou acabar agora. A gente não vai só oprimir, a gente vai acabar com os israelitas. E aí eles vão. E quando eles estão lá, aí o que acontece? Baraque fala para Débora assim, olha, só que eu não vou sozinho, você vai comigo. Vocês acham que Débora, uma mulher, eu já falava, então esquece, deixa pra lá, eu já falava isso aí. Débora não. Débora falou, eu vou. Naquela época, sem precisar tomar posição, não tô aqui, eu tento, né? Mas assim, ela não precisou pegar o lugar de homem nenhum. Ela foi ao lado de Baraque, foi junto, né? Lutar
em pé de igualdade, sem tomar posição nenhuma de homens. Então, assim, a gente precisa rever um pouco, não é o assunto hoje, um pouco como que está sendo esse feminismo hoje em dia, né? O feminismo de antigamente, da primeira onda, de conquistar direitos, agora, não quero tomar posição de homem nenhum. Se tiver um esposo, ele vai ter a posição dele, Deus tem a dele, eu tenho a minha como esposa, eu não quero ser o homem da casa, o cabeça da casa. Eu vou querer ser a minha posição que Deus orientou aqui no molde da família cristã. Mas não é o assunto hoje. O assunto hoje é que Débora foi, ela não se negou aí, ela foi para a guerra e lá eles, pela estratégia de Débora, eles tinham que... Pela estratégia de Débora, eles atrairiam os cananeus até um rio. O rio chamava Rio Quizon. O Rio Quizon era um ribeiro, tinha dois palmos, eu não sei como chama dois palmos, mas vamos supor que seja assim. Deixa eu ver o que está passando. Assim. Era isso que tinha de água. E aí Deus mandou, e a Débora entendeu que era isso mesmo, e foi, levou os israelitas, o exército, tanto os homens quanto Deus havia mandado ela levar para aquele ribeiro. Quando Jabim não foi não. Quando Císera chegou lá com o exército, com os carros, com os cavalos dos cananeus, que ele chegou nesse ribeiro onde Deus havia mandado Débora atrair os cananeus, choveu, gente. As pessoas deixaram na chuva, não. Choveu de uma forma de inundar, de fazer uma enchente naquele ribeiro, coisa que os cananeus não esperavam. E levou todos aqueles, todo aquele exército, todos aqueles carros, todos aqueles cavalos. Só que Císera conseguiu fugir. E ele vai fugindo e encontra uma tenda. E no meio desse deserto, lá de onde os israelitas estavam morando, tinha um homem que se chamava Eber, que a sua esposa se chamava Jael. Eram israelitas também, só que estavam muito aquém, né? Eles não queriam se envolver nesse negócio de exército, de guerra, etc e tal. E eles estavam lá, com certeza posicionados por Deus, né? Não estavam na guerra, mas estavam ali, né? Para auxiliar. E aí, quando Císera chega, ele encontra Jael, que é a esposa de Eber, que era israelita. E ele fala assim, olha, eu preciso de amparo, você precisa me deixar entrar na sua casa e ficar aí. Ela fala, tudo bem. Só que o que acontece, mesmo estando distante dessa situação de guerra, eles sabiam da pressão, porque eram 20 anos sofrendo. Então, Jael fala assim, pode entrar. Dá um copo de leite para Císera dorme e Jael o mata usando uma estaca e martelo. Aí você vai falar, mas uma mulher fazer isso? Porque naquela época, quem armava as tendas era uma função da mulher. Mesmo na função de mulher, que naquela época eram elas que montavam a tenda, provavelmente pelo capricho, né? Mas ela consegue, não mudou de função, ela não pegou uma arma do marido dela, de Eber, uma arma de Baraque, que era o primeiro comandante, não, usando a função de mulher dela. Então Deus usa as mulheres sim. É uma história, gente, que tocou muito fundo no meu coração, porque assim, eu tenho visto muitas mulheres se levantando nesse tempo, é um tempo de mulheres, e muitas vezes as pessoas, a mulher não pode pregar, mulher não pode, enfim. Eu continuo tendo minha vida, né? Eu não tenho uma vida de homem, eu tenho uma vida de mulher, de mãe, né? Mas mesmo assim, Deus pode me usar no reino dele, na guerra espiritual, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu gostei muito dessa situação, né? Dessas histórias,
porque falou muito comigo como mulher, como posicionamento de uma mulher cristã, né, diante de tudo isso que está acontecendo aí, desses militantes, enfim. Bom, então, olhando essa história, o que a gente vê? A gente vê que sim, que existe uma opressão vindo desse espírito maligno dos cananeus. Mas como Débora venceu esse espírito? Num posicionamento cristão. Né? Eles não falaram assim, então a gente vai ser, já sei, a gente vai ter que ter os cavalos que eles têm, a gente vai ter. Não foi usando as armas que eles tinham. Foi sendo profetisa, foi usando as estratégias de Deus, buscando do Senhor. Então, às vezes a gente quer vencer um espírito que está se levantando contra nós, igual os cananeus, usando as armas do mundo, e às vezes não é. É usando o nosso posicionamento cristão, né? Como Débora fez. Por isso que eu falo que é uma história do Velho Testamento. Muita gente tem um pouco de aversão, não é aversão, mas assim, mas é do Velho Testamento. Mas é uma história muito atual, que nos ensina tantas coisas, né? Eu gostei muito, gente falou muito comigo, como mulher, né, como eu disse, e espero que vocês tenham gostado, né? Então, na próxima semana, com a minha família, eu já terminei o estudo dos 7 povos, né? Mas com vocês eu vou continuar, tá bom? Até a próxima semana. Fiquem com Deus.